Nesse vídeo iremos estar explicando o que é Esri Shapefile e está realizando criação e edição de feições, cálculo de área e distância através da tabela de atributos. Arquivos Shapefile eles são dados de arquivos geoespaciais, só que em forma vetorial, utilizando um sistema de informações geográficas, como que é o caso do QGIS. Dentro dessa forma vetorial, podemos estar utilizando através de pontos, de linhas ou polígono. No QGIS podemos estar fazendo a criação de uma shapefile por meio da opção de camadas, criando uma nova camada. Neste vídeo iremos estar exemplificando em relação a uma região, que é do campus IFMG Piuí, e está realizando algumas modificações de shapefile dentro dessa região. Está fazendo um cálculo de área ou de distância ou do perímetro. Na opção nova camada shapefile ou dentro da opção camada, a gente consegue estar abrindo o modo de criação de uma shapefile. Dentro dela a gente tem a opção nome do arquivo, o tipo de geometria, podendo ser ponto, multiponto, linha ou polígono. De início vamos estar escolhendo ponto. Dentro desse ponto a gente pode estar criando um novo campo que vai ser útil para poder estar fazendo alguma modificação na tabela de atributo. Como por exemplo a numeração desse ponto para poder estar fazendo uma criação de uma linha em volta dele. Sempre ficar atento em relação ao sistema de coordenadas que está sendo utilizado, para não haver divergências do projeto. E também sempre estar salvando o arquivo para você não estar perdendo o trabalho que está sendo feito. Após você criar, por exemplo, no caso ponto, você vai em alternar edição e na opção seguinte, adicionar pontos, a gente pode estar criando pontos e direcionando eles na região de interesse. Ou por meio do outro vídeo que explica como está adicionando pontos já referenciados utilizando a planilha do Excel, caso você já tenha em mãos algum ponto de interesse. Lembrando que a gente criou o atributo ponto, a gente pode estar numerando ele, colocando, por exemplo, como esse o ponto inicial, ponto 1. E assim podemos estar realizando uma região de interesse até finalizar. Nesse caso, tentando circular em volta do terreno da faculdade. Mesmo que sem qualquer uma certeza se a região realmente é compreendida pela faculdade, mas é só para exemplificar. Na tabela de atributos conseguimos observar a sequência dos pontos que a gente foi criando. Ao selecionar cada um de forma individual, a gente consegue observar que ele fica piscando no mapa. Na opção também selecionar feições por área, a gente consegue estar selecionando de forma individual ou procurando alguma de interesse. Seria na opção selecionar feições. Aí a gente pode estar digitando o número da feição, que no caso a gente colocou na tabela de atributos como ponto, e poder estar selecionando ou excluindo esse campo que foi criado. Para a criação de linha, podemos repetir o processo de criação de uma shapefile, ou aproveitando esses pontos já existentes, a gente pode abrir a opção processar na caixa de ferramentas e procurando por ponto para linha. Caso a opção processar não esteja ativada, só ir em complementos e clicar nela na opção ativar ou desativar caso dê algum bug. Selecionando como entrada pontos e campo de ordenação os pontos, a gente põe em executar,
terá a criação dessas linhas. E realizando a conversão final para polígono, a gente consegue estar realizando cálculo de área, entre outros. A opção estender linha nem sempre é precisa, pois você precisava de saber exatamente essa distância para poder estar colocando esse valor para poder não estar gerando um erro. Como no caso essa linha ficando extremamente grande e não ficando dentro da área de interesse. A opção explodir linha torna cada linha individual, cada segmento dessa linha individual. Isso é bom para poder fazer um cálculo de distância entre elas. Mas também temos a opção de cálculo pela tabela de atributos. Já a opção mesclar, ela está fazendo o oposto da explodir, vai estar unindo todas elas, chamando de uma só. Bom, por exemplo, nessa opção do explodido, podemos estar calculando a distância, abrindo a tabela de atributos, pedindo para alterar a edição e indo na calculadora de campo, a gente consegue estar fazendo o cálculo da distância. Criando um campo virtual e dando nome a ele à distância, sempre ficar atento também ao tipo de novo campo. Normalmente se utiliza da forma decimal, para quando você precisa de valores que sejam com resultado mais preciso. Procurando a opção Length, a gente consegue estar clicando nela e já aparecendo como resultado de prévia o comprimento da linha. E realizando a conversão para polígono, a gente consegue estar fazendo o cálculo dessa área interna. Novamente, tabela de atributos, a gente pede para alterar a edição, vai em calculadora de campo e cria um novo campo. Nesse caso agora vai ser área. De número decimal, seu tipo de novo campo e em sua geometria a gente escolhe a opção área. Está fazendo o cálculo dessa área interna. Como resultado de prévia já aparece o nosso valor de interesse.
A gente pode estar realizando a divisão por 10.000 para ter esse valor de área em hectare. Podemos estar criando agora uma camada de tipo polígono, indo em nova camada shapefile, tipo geometria, a gente escolhe como polígono. A gente pode estar criando nesse novo campo já o para a área, não esquecendo de selecionar o tipo dele como número decimal e adicionar o campo a essa lista. E sempre lembrando de estar salvando um arquivo. Lembrando que o arquivo shapefile ele gera ao todo 7 tipos de arquivos diferentes e todos têm que estar contemplados juntos, sendo que nesse caso está aparecendo somente o shapefile, mas dentro desses arquivos, na pasta que você está salvando, vai ter outros tipos de arquivo que ao todo complementam um único shapefile. Nesse novo arquivo polígono criado, a gente pode alterar sua edição e pode estar criando vários tipos de polígono ao entorno. Dentro desses polígonos criados, a gente pode estar unindo ou dividindo eles. Primeiro vou fazer um bem rente ao já existente. A gente pode fazer dessa forma, mas perceba que não tem tanta precisão quando está realizando por meio dos pontos a criação de linhas primeiramente e depois polígono. Você vê que não gera tanta precisão assim. A gente pode adicionar um outro polígono paralelo. E está selecionando somente uma área de cada, podendo estar excluindo ou editando ele. Também é possível estar mesclando essas feições, como por exemplo esses dois polígonos mais próximos. Ou podendo estar dividindo eles. Bom, nesse vídeo mostramos algumas funções do tipo de arquivo shapefile, mas é claro que ele tem outros tipos de aplicações dependendo do seu tipo de estudo.